Graça e paz, estamos aqui de novo para juntos, nesse momento de reflexão, nós meditarmos nas Sagradas Letras. E na semana passada nós começamos a falar sobre a qualidade do resiliente e hoje nós vamos prosseguir. Os dois textos que nós lemos na semana passada, estava lá em Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E em Tiago capítulo 1, versículo 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E hoje nós ficamos de abordar sobre os 4 personagens bíblicos onde Deus os motivou a serem resilientes e a manter a resiliência. E nós vamos ver, nós falamos que o primeiro personagem que nós íamos analisar, meditar, era sobre a resiliência de um jovem chamado Josué. O texto referência é Josué capítulo 1, versículo 9, quando diz assim: seja forte, Deus falando para ele, e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Deus estava assumindo um compromisso. Ora, Josué era discípulo de Moisés e viu todas as maravilhas que Deus, usando Moisés para fazer, mas daí a assumir aquele povo teimoso e obstinado em pecar e entrar na terra prometida, eram bem mais complicados, eram coisas muito diferentes daquilo que ele viu, e agora ele estava nessa missão. O jovem Josué era um homem de fé, pois foi um dos espias que creu na promessa do Senhor, mesmo vendo os gigantes que habitavam nas terras onde eles viram. Deus havia refrescado a memória de Josué, dizendo que Moisés havia morrido e que ele lideraria o povo na travessia do Jordão. E daí por diante, ele deu a melhor das suas garantias, que era a presença dele. Josué capítulo 1, versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Não há melhor garantia do que essa, quando ele disse: como fui com Moisés, também o serei com você. Foi sob a liderança de Josué que o povo de Israel atravessou o rio Jordão. Foi através da liderança de Josué que foram derribadas as muralhas de Jericó. Conquistou e repartiu aquela terra como o Senhor havia ordenado. Enquanto o povo permaneceu fiel ao Senhor, esse povo foi bem sucedido. Entenda, você e eu precisamos de resiliência cristã para avançar conforme a vontade de Deus. Eu não venço, não alcanço as minhas conquistas se eu não tiver resiliência, confiança, persistência no Senhor. Também vamos ver a resiliência cristã de Ezequiel, profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 24, versículo 16 diz assim: filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. É um aviso assim meio chocante. Deus avisou para Ezequiel que ele iria levar a sua amada esposa, mas o proibiu de lamentar a sua perda. Não lhe foi permitido tirar um período para o luto. Deus não permitiu, porque havia um propósito também nessa situação. Versículo 18 do Ezequiel 24 diz assim: falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte fiz segundo me havia sido mandado. Isso é resiliência, não hesitar, não recuar, mesmo diante da perda. Mas isso não significa que não podemos sentir o luto.
pela perda de um ente querido, claro, mas havia uma situação específica através do profeta Ezequiel. Nesse caso, Deus queria usar a conduta do profeta como a ilustração de uma profecia que ele queria passar para o povo. Medite nesse texto, Ezequiel 24, 21 até 24. Ele diz assim: diz a casa de Israel, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu profanarei o meu santuário, objeto de vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo da vossa alma. Vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão a espada. Versículo 22. Fareis como eu fiz, não cobrirei os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Pesada essa palavra. Versículo 23. Tirareis a cabeça dos vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-ei nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. E o versículo 24, assim vos servirá Ezequiel de sinal, segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Saiba que o mundo está olhando da forma como nós nos comportamos diante das lutas, das dificuldades, situações adversas. Como é que nós estamos reagindo? Como é que estamos lidando com essas situações? Sabe que as nossas reações comportamentais devem sempre glorificar o nome do Senhor. Eu não posso blasfemar, eu não posso ficar dando espetáculo. Ser um cristão, profeta de Deus, não é muito fácil. Precisamos de ter resiliência cristã para que possamos obedecer a Deus, mesmo diante da dor, da perda de quem você ama, de quem nós amamos. Terceira resiliência, a resiliência cristã de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 8 diz assim: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias foi chamado para ser profeta ainda jovem, com cerca aproximadamente 20 anos. Mas a princípio, por ser jovem, ele queria recuar. O jovem Jeremias, ele foi chamado em um período de profunda desobediência e idolatria do povo de Judá. Jeremias, da tribo de Judá. Jeremias, apesar de jovem, só que ele não era covarde. Mas houve temor em seu coração, porque a missão era muito árdua. Era um desafio grandioso diante de um povo obstinado, rebelde. Jeremias sofreu muito e viveu só. Foi desprezado, porque ele chamou o povo ao arrependimento para evitar o juízo de Deus. Mas o povo não lhe deu ouvidos. Por causa do seu chamado, Jeremias foi preso e teve a sua vida sob ameaça várias vezes, porque ele profetizava e contrariava os líderes da época, e eles ficavam exaltados contra Jeremias. O profeta chorão, que já era chamado, temeu, mas ele sempre falou o que Deus lhe mandou falar, e ele viu boa parte do que ele falou se cumprir. Saiba, nós precisamos de resiliência cristã para cumprir o chamado do Senhor em nossa casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no supermercado, na rodoviária, em qualquer lugar. E o último, a quarta resiliência, a resiliência cristã de Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo definitivamente foi chamado para sofrer pelo Evangelho de Cristo. Na sua segunda carta ao povo de Corinto, capítulo 11, versículo 25, 26, 27, lemos o quanto Paulo sofreu e o quanto ele foi resiliente, um homem muito resiliente. Veja só o que ele declarou nesta carta. Versículo 24 diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um.
Fui 3 vezes fustigado, isso no versículo 25, com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, versículo 26, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Versículo 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Paulo recebeu 5 quarentenas de açoites, menos 1. Ele foi açoitado 3 vezes com vara, apedrejado, uma vez quase até a morte, sofreu 3 naufrágios e era muito, muito perseguido em todos os lugares aonde ele colocava os pés dele. Na sua segunda viagem missionária, Deus lhe deu essa palavra de ânimo, pois havia muito a ser feito através da vida do apóstolo Paulo. Lá em Atos capítulo 18, versículo 9, diz assim: disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Deus estava reforçando a resiliência de Paulo. Muito o apóstolo Paulo sofreu após essa injeção de ânimo do Senhor. Deus injetou ânimo porque ele ia ainda passar por muito problema, muita dificuldade e muito angústia. Paulo passou sede, fome, frio, nudez, mas venceu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Podemos ler em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, como foi a sua carreira missionária. Assim ele finalizou escrevendo para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que Deus possa nos encorajar através de sua palavra e presença, para que possamos permanecer firmes quando estivermos sendo consumidos pelas lutas, pelas adversidades, por perseguições, por pressões emocionais. Nós precisamos de resiliência cristã para cumprir a missão em ganhar a nossa família para o Senhor. Que possamos ter o refrigério de Deus em nosso cotidiano, quando estivermos sendo assolados por tantas cobranças e pressões. Procuremos manter a sobriedade sem ceder à ansiedade, procurar manter a paz em meio às tormentas da vida, sendo então resilientes. A Bíblia nos orienta a ter uma vida resiliente em Cristo Jesus. E eu preciso me apegar nesta palavra. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Deus me dá a direção de como é ser resiliente e o que alcança, o que ganha o resiliente. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, resiliência, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, aos que são resilientes. Saiba que a luta que enfrentamos não é para nos parar, ela acontece para nos fazer crescer, fortalecer. Observe o que o escritor aos Hebreus declarou sobre Cristo e a sua resiliência cristã. Lá em Hebreus, no seu capítulo 12, versículo 1, 2, 3, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança ou resiliência a carreira que nos está proposta. Versículo 2 assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele despiu-se da sua glória, não fazendo caso da ignomínia, e estando assentado à destra do trono de Deus. E versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. No versículo 11, são vários personagens que confiaram no Senhor até o fim e viram as promessas de Deus para eles se cumprirem, seja aqui ou seja lá na glória. Nunca se esqueça de que Deus não tem prazer na vida daquele que recua. Ele deixou este texto registrado, Hebreus 10, 38, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se perder a resiliência, a minha alma não tem prazer nele. Seja o que for, estejamos resilientes, seja o que estivermos passando, sejamos perseverantes, sejamos resilientes. Filipenses 3,12, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E mantenha a sua resiliência. Nós precisamos manter firme. Paulo, declarando lá aos Filipenses capítulo 4, versículo 13, por isso ele disse isso, no final de tudo aquilo que ele declarou, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Isto é resiliência. Saiba que poderemos todas as coisas em Cristo, pois Ele é o Senhor que nos tem fortalecido. Podemos todas as coisas, suportar tudo, vencer, superar. Que possamos ter muita resiliência cristã, para que possamos atravessar esse mar e, como Miriam, dançar do outro lado, celebrando a vitória. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa alcançar a sua vida. Para a glória e louvor do nome de Jesus. Pai, quero tua bênção sobre todos os que estão aqui presentes neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, rique, poderosa e abundantemente. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.